Vamos falar de Corinthians na Gazeta Esportiva? O Alexandre Silvestre está no Parque São Jorge com as novidades do Timão. Boa noite, Silver. E aí, Michele, tudo bem? Um beijo pra você, querida, amigos e inimigos e simpatizantes. Eu tô aqui na porta da Fazendinha, trânsito travado na entrada e na saída do clube por conta de alguns eventos que estão rolando lá no fundo, no salão da sede social. Está acontecendo uma festa de formatura, movimentação grande, tinha uma fila enorme aqui, que já diminuiu bastante. E na parte interna do Parque São Jorge, tivemos hoje o velório do ex-jogador saudoso Wlamir Marques, jogador de basquete, que defendeu com muita honra e competência as cores da seleção brasileira e também por praticamente uma década as cores do alvinegro aqui do Parque São Jorge. Empresta o nome ao ginásio do estádio, tem busto do estádio não, aqui do clube, tem busto aqui também na sede social do Corinthians. De novo, os nossos sentimentos à família do Wlamir Marques. Falando agora de futebol, Corinthians que está de folga, o elenco ganhou mais um diazinho livre, retorna às atividades amanhã no CT Joaquim Grava para iniciar esse período de preparação para a grande decisão do Campeonato Paulista, carimbada, marcada para o dia 27, quinta-feira da próxima semana. Presidente Reinaldo Carneiro Bastos, da FPF, da Federação Paulista, me confirmou por celular que não tem conversa. O jogo vai ser mesmo na quinta, dia 27, 9h35. E aí para vocês agora, então, a sequência de uma nova maratona de jogos. O Corinthians que já veio de uma maratona com partidas de pré-libertadores, fases 2 e 3 e de volta, quartas de final do Campeonato Paulista, semifinal e o primeiro jogo da decisão, vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque. O Corinthians vai ter uma pegada pesada de pelo menos 3 jogos. O primeiro super decisivo, dias 27, Neoquímica Arena, o jogo da volta. Repito, quinta-feira da próxima semana, 9h35, vale o título. Corinthians joga pelo empate. Depois o Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro, no final de semana. A CBF adiou do sábado para o domingo. Então, dia 30, domingo, Corinthians vai até Salvador enfrentar às 8 da noite o Bahia. Esse adiamento dá um respiro a mais para o Corinthians poder sair do jogo contra o Palmeiras e se preparar para estrear no Brasileirão. E na sequência, no dia 2, uma quarta-feira, o Timão estreia na Copa Sul-Americana, fase de grupos, recebe na Neoquímica Arena o Huracán da Argentina, num horário terrível para o torcedor, 19 horas às 7 da noite, complicado sair do trabalho, ainda bem que tem metrô, tem trem, mas mesmo assim vai ser difícil o torcedor chegar para ver pelo menos parte do início desse jogo de estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana. Já já eu volto para falar da preparação do Corinthians para o derby decisivo do Paulistão e para esclarecer alguns pontos que eu deixei no ar para vocês ontem aí na bancada a respeito desse contrato do Memphis Depay, com bônus, quem paga o quê, é o Corinthians, é o patrocinador master, é um pouquinho de tudo isso aí, os esclarecimentos em instantes para a nação corintiana. Até já. Legal, Silvestre. Fala, Alex. Bom, o Corinthians, com tudo isso, aliás, tô curioso para saber o que o Silvestre vai falar do Depay, porque eu acompanhei o que ele disse ontem aqui no programa. Eu também. Né? E eu tô curioso para saber o que ele vai falar a respeito da premiação do Memphis Depay. Agora, aliás, também a minha homenagem ao Wlamir Marques, né? E nossos sentimentos aos familiares. Foi um dos grandes atletas do esporte brasileiro, Wlamir Marques, um dos grandes nomes do esporte, não só do basquete, mas do esporte. Representou o nosso país, um dos maiores de todos os tempos, campeão mundial. Então, uma justa homenagem aqui ao grande Wlamir Marques. E o Corinthians, José Paes, nessa toada aí de se preparar para a final do Campeonato Paulista, carregando agora o rótulo de favorito, porque tem um empate e ao mesmo tempo a vantagem de jogar em casa. Tem um amigo meu chamado Chico Lang, que sempre fala para mim que nos clássicos, sobretudo nas arenas, quem joga em casa tem vantagem, que dificilmente quem joga em casa perde. Como aconteceu de quem jogou em casa perder, no caso, o Palmeiras... 2018? Não, e agora não. Perdeu o primeiro jogo, perdeu em casa. Não é sempre que isso acontece. É verdade. Então, nessa teoria do nosso Chico Lang, dificilmente o Corinthians deixará escapar o Chico o título. Com uma teoria pró-Corinthians, não consigo imaginar. Não, mas eu vou ser justo, essa teoria é a favor de quem joga em casa. Isso ele já falou para mim várias vezes. Mas agora ele encaixa melhor
né, com o fato de o Corinthians jogar na Neoquímica Arena a partida decisiva do Campeonato Paulista. O Corinthians chega como favorito, claro, mas nada está resolvido, Zé Paes. Longe disso. E essa maratona aí que o Silvestre trouxe pra gente agora do Corinthians, muitos clubes, a maioria, todos. Todo mundo, né? Vão passar por essa maratona, agora ainda tem o Super Mundial nesse ano, então muitos clubes vão ficar um mês aí sem jogar e vai ter que encaixar calendário, vai ter que todo mundo jogar Vai até ter o férias, Natal. vai ser férias. Para alguns clubes tem um período de férias e depois um período de treinamentos. Mas é até o Papai Noel chegar que vai ter jogo, gente. Não vai ter jeito, é muito jogo esse ano que vem também tem Copa do Mundo e os clubes têm que se adequar. E eu tenho uma história com o Vlamir, porque ele participou, para minha alegria, do meu TCC aqui na CASP. É mesmo? Nossa, que legal. É verdade, em 2012, quando eu me formei, a gente fez um documentário sobre a volta da seleção brasileira de basquete a uma Olimpíada, naquela ocasião em Londres, 2012, e ele foi o primeiro que deu uma entrevista pra gente, eu fui na casa dele. Ai, que legal. Foi um momento muito marcante, assim, então um beijo para todos os familiares do Vlamir, um grande cara, um grande esportista. Bom, Silvestre, boa. agora sobre o atacante Memphis Depay. Tem atualização na situação do jogador, Silver? Ele já está na seleção da Holanda, se apresentando para a Liga das Nações. Será titular amanhã no jogo de ida do mata-mata de quartas de final contra a Espanha. Esse primeiro jogo é na casa da Holanda. Depois tem o jogo da volta na Espanha, dia 23. Vai dar tempo tranquilamente para ele retornar para o Brasil, num avião, tranquilão, recebendo remedinho na boca, comidinha, descansando, choquezinho nos músculos, tá? Ele vai ter tempo ainda de se preparar aqui com os jogadores para o jogo da grande decisão do Campeonato Paulista, que é dia 27, contra o Palmeiras, na Neoquímica Arena. O contrato de Memphis Depay, na verdade, não é só um contrato, são vários contratos. Tem contrato de salário, contrato de imagem, contrato de premiação, de bônus alcançados, esse tipo de coisa. Mas vamos, para facilitar o entendimento, imaginar que é um contrato com vigência de 2 anos. Ele pode receber nesses 2 anos de 80 milhões de reais até 120 milhões de reais, dependendo da participação dele em jogos, das participações diretas em gols, dos bônus, partidas como titular, convocação para a seleção holandesa, esse tipo de coisa. Então ele vai receber no mínimo 80 milhões, no máximo aproximadamente 120 milhões. Tudo isso em 2 anos. O que é responsabilidade do Corinthians? Tudo menos o presente do principal patrocinador, que estampa a marca na parte central da camisa, na área mais nobre da camisa corintiana, que é a Esportes da Sorte. A Esportes da Sorte deu em tese um presente nessa contratação do Memphis, que é o valor de 57 milhões de reais. Então, vamos supor, vamos arredondar o número. O Memphis, no final dos 2 anos, faturou 100 milhões. 57 milhões, quem paga? A patrocinadora master do Corinthians. O restante, me ajudem aí, 47 milhões pela minha conta, né? É o Corinthians. Detalhe, livre de impostos. Quem banca os impostos é o Corinthians. Então a conta é mais ou menos essa. Se você pegar os 57 milhões da patrocinadora Masters, presente para o Corinthians ter o Memphis Depay, pega os 57 milhões, divide por 24 meses a duração do contrato, vai dar mais ou menos uns 2 milhões e 200, 2 milhões e 300 de reais por mês. Aí você desconta do salário dele, o restante quem banca é o Corinthians. Arredondando, a conta é essa, Michele. Beleza, Silver. Fala, Alex. O Silvestre tá mal de conta, Deu né? pra Porque ver. 100 menos 57 dá 43. Deu pra ver que ele é de humanas, ele é de deu pra exatas, ver né? que não tá. Ê, Silvestre. Ô, Silvestre, eles estão te zoando aqui. Não, mas Só é imagina. que é uma conta difícil saudável. mesmo, né? Você 100 tira, menos 57. você tira 100, 57. Que eu Cado, falei? como é que você vai falar que é 43? Não. 100 menos 57 é 43. É, Ele falou que é quanto? 47. 47. É tão difícil, é difícil, Silvestre. Eu compreendo que é complicado essa conta. É muito dinheiro, né? Agora, que é muito dinheiro, é muito dinheiro. É muito Em dinheiro. relação ao Memphis Depay, como diria minha mãe, o que é bom custa caro. Ó, Não tem o que fazer, Ó, gente. sua mãe. É, o que é bom custa caro. Então, infelizmente ou felizmente para o Corinthians, tem que pagar. O próprio presidente Augusto Melo deu uma declaração recentemente dizendo: a gente quer ser campeão e quem quer ser campeão tem que pagar um preço. E estão pagando esse preço. Estão pagando e agora o Corinthians está com tudo aí para ser campeão paulista. Já disse aqui, né? 60% de chance. Então vai com Bom, tudo. amanhã a gente volta, né? Gente, acabou o Gazeta.
A CBF alterou a data de 3 jogos da primeira rodada do Brasileirão, que abre disputa no último final de semana de março. Os 6 clubes envolvidos foram notificados das mudanças na última terça-feira. Atual campeão da competição, o Botafogo tem sua estreia contra o Palmeiras adiada em um dia. O jogo estava marcado para sábado, às 16h30, mas será no domingo, dia 30, às 16 horas. São Paulo vs Sport, que será disputado no Morumbis, passa de domingo para sábado, dia 29, às 18h30. Bahia e Corinthians, que se enfrentam em Salvador, será no domingo, dia 30, às 20 horas. De acordo com o documento enviado aos clubes, as alterações são por ajuste de tabela.